Olha aí, pessoal, dia de ressaca do pacote fiscal do governo Lula. Na verdade, hoje teve a coletiva de imprensa para explicar detalhes e, caramba, a emenda ficou pior do que o soneto. O que estava ruim com aquele pronunciamento em cadeia nacional do Fernando Haddad ficou ainda pior com a tal coletiva de imprensa, aqueles patetas da equipe econômica do governo tentando justificar o injustificável, tentando enganar um pouquinho mais o mercado, mas ninguém caiu nessa lorota. O dólar bateu R$6 a primeira vez. Pois é, o Google previu que isso iria acontecer, uma previsão certeira que se concretizou não muito tempo depois. Pois é, né? Aí o Haddad prometeu 327 bilhões de reais de economia até 2030. Só que tem pontos aqui muito questionáveis que eu vou falar e o mercado não comprou essa história não. O Pacheco falou que o Congresso vai votar esse pacotão aí antes do recesso. Vai vendo, um monte de PEC, um monte de coisa ali que depende de votação muito específica, duvido que isso aqui vai rolar nas próximas 3 semanas, que é o que falta aí de expediente do Congresso Nacional. Então, o mercado já sentenciou, as medidas do Haddad não são suficientes para estabilizar a dívida, alguns estão questionando fortemente os números apresentados, tem gente colocando aqui que, na verdade, o valor é apenas 2/3 do que o governo apresentou, deve ser uns 200 e poucos bilhões de reais ali. Os gestores já estão esperando a piora do mercado brasileiro como um todo, dos ativos, enfim, isso é inevitável, mas a verdade é que, como diz o senhor Maílson da Nóbrega, que já foi ministro da Fazenda do Brasil, quem esperava mais do que isso é politicamente ingênuo. Você esperava? Eu não esperava. Se você me acompanha aqui, você sabe disso muito bem. Aliás, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, para colaborar ainda mais com este meu trabalho, e se você quiser me ajudar financeiramente, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Então, hoje, dia 28 de novembro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, quinta-feira, a fatídica quinta-feira em que o dólar bateu R$6, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o dólar porque tem mais implicações envolvidas nessa história, mas a equipe econômica, principalmente ali tendo na mesa o Haddad e a Simone Tebet, a equipe econômica explicou como é que vai ser esse pacote de gastos, de corte de gastos aprovado pelo governo Lula, né? Então, segundo os cálculos aqui, de 2025 a 2030, esse pacote vai trazer 327 bilhões de reais de economia, né? E aqui tem um monte de coisas que estão aparecendo de cortes, né? O principal cenário aqui está relacionado por impacto ao longo dos anos. Então, o salário mínimo não vai ter um impacto tão grande em 2025, mas vai ter um impacto maior, segundo expectativas e, enfim, né, nos anos subsequentes, até chegar a 109 bilhões. Então, estamos falando aqui de 1/3 do total das economias que o governo diz que vai acontecer. E aqui é o primeiro questionamento. Eu tenho feito esse questionamento aqui no canal com frequência, não tenho visto muito o pessoal fazer por aí. Na grande mídia eu não leio, em outros canais eu não tenho visto, acompanho alguns, mas é difícil acompanhar todos, claro. Mas eu não tenho visto ninguém fazendo de forma tão expressiva o questionamento que eu faço aqui. Desde quando isso aqui é corte de gastos? Porque para pensar, antes do governo Lula chegar ao poder, o mandato 3.0 dele, o método de valorização do salário mínimo, desde o Michel Temer, estava sendo apenas a correção pela inflação, sem o tal ganho real, ou aquele valor acima da inflação. O Lula voltou com essa história aí de dar o inflação mais PIB de aumento do salário mínimo, que complicou ainda mais o que já estava ruim em matéria fiscal no Brasil. Então, essa culpa aqui do aumento do salário mínimo é do próprio Lula. Imagina só, se eu sou o presidente da República e eu falo assim, ó, eu vou aumentar 100 bilhões de reais nos gastos. Aí amanhã eu falo que, na verdade, esses 100 bilhões vão ser 70 bilhões. Então eu economizei 30 bilhões, tá vendo como eu sou um cara equilibrado? Não, eu gastei 70 bilhões a mais. Esse é o cálculo que tem que ser feito, não é
a redução que o Lula fez no próprio ímpeto de gastos. Isso não é redução, isso não é corte de nada. Tem que avaliar como seria antes se o Lula não tivesse implementado essa história besta de valorização do salário mínimo. Quanto que se economizaria nessa história? Então, daqui você pode tirar esses 110 bilhões de reais. Isso não é corte de gastos, isso é uma enganação. Mas enfim, né? Tem valores aqui do Fundeb e olha só, eu não vou entrar em detalhes porque não vale a pena. Esse pacote é uma falácia, uma falcatrua completa. Tem o corte do abono salarial, que é uma sacanagem sem tamanho com os trabalhadores brasileiros. Uma sacanagem feita pelo Partido dos Trabalhadores. Tá aí, todo trabalhador que fez o L merece isso aqui. O problema são os outros, né, que não tem nada a ver com essa história. Bolsa Família vai ser limado, mas é outra história também. Os gastos com o Bolsa Família subiram muito no governo Lula. Agora ele vem com esse corte, 17 bilhões em 5, 6 anos. Não é assim que a coisa funciona. O cara aumentou isso aqui em apenas um ano. Como que isso pode ser tratado como corte de gastos? Não é, né? Tem corte de BPC, negócio da lei Aldir Blanc, a reforma dos militares, um valor irrisório, 1 bilhão por ano, né? Realmente é algo que não faz muito sentido, não faz muito efeito. Tem um impacto aqui de cada medida a cada ano, né? Dizem que lá em 2030 vai ser de 35 bilhões o impacto do salário mínimo. Duvido muito, mas é o mais relevante nesse cenário todo aqui. Ou seja, se essas contas estiverem inflacionadas, como provavelmente estão, isso aqui não passa de conversa fiada. E é exatamente isso que o mercado tem visto. Pachecão aqui falou que vai votar essas coisas sim, né? Então, vai ter aqui 24 dias de trabalho ainda e eles vão tentar apreciar as medidas nas próximas 2 semanas. Só que dá uma olhada nisso aqui, né? Tudo que está em laranja nessa lista é PEC, o resto é projeto de lei ou projeto de lei complementar. Então, olha a quantidade de PECs que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5 PECs, algumas delas que são bastante polêmicas, né? A própria do abono salarial aqui, eu não sei se o pessoal vai votar nisso aqui, vai arriscar o seu capital político em favor do Lula por esse item, não. Mas não é muita coisa, né? A valorização do salário mínimo é projeto de lei, é possível que seja aprovado sim. Agora, não sei como é que vai ficar o andamento do Congresso até o final do ano. Basta que alguém tumultue as sessões, basta que alguém faça aquele embarreiramento das pautas e acabou. O negócio não vai seguir para o ano que vem, né? Para o início já do ano que vem. Agora, o pessoal tem considerado de forma bastante evidente que essas medidas são completamente insuficientes para resolver o problema fiscal no Brasil. E algo muito claro, né? Só de olhar a gente sabe disso, mas os economistas estão apontando aqui que realmente essas medidas, né, não são suficientes, elas têm problemas de longo prazo, principalmente, né? Isso não reduz a relação dívida-PIB, muito pelo contrário, a dívida vai continuar crescendo muito, porque o governo falando 40 bilhões de reais num ano, caramba, a dívida cresce 1 trilhão, 1 trilhão de reais por ano, isso não faz a menor diferença, nem faz cócegas nessa dívida. Aí o senhor Felipe Salto, né, que é, de onde que é esse camarada mesmo? De vez em quando eu falo dele aqui, né, da Warren Investimentos. Ele falou o seguinte aqui, né, que o governo projetou que os próximos 2 anos teríamos uma redução de 72 bilhões de reais, 71,9, mas na verdade, nas contas dele aí, o valor vai ser de 45 bilhões, então é muito menor, de fato, né, do que haveria de economia conforme os planos aí do governo, as ideias otimistas do governo, sendo que para o ano que vem seriam só 19 bilhões de reais, que não faz a menor diferença. E o grande problema aqui que ele aponta, inclusive é um dos cenários mais importantes dentro da repercussão ultra negativa que isso teve de forma geral nos mercados ontem e hoje também, dia que eu estou gravando esse vídeo, dias 27 e 28, é o anúncio da isenção do imposto de renda, que é uma renúncia fiscal do governo. Já expliquei em outro vídeo o que eu penso desse tema, depois eu deixo relacionado aqui para você ver, mas é uma renúncia fiscal, é um fato. E o mercado pagou para ver ajuste fiscal.
não renúncia fiscal que piora o cenário. Então, a repercussão, obviamente, foi bastante negativa. O mercado, os gestores dizem que os ativos no Brasil vão sofrer, né? Aqui o Caio Megali falou que o Brasil tropeça nas próprias pernas aqui, né? Então, Rui Alves, da Quineia, falou que o governo tinha a oportunidade de melhorar o fiscal, não melhorou, na verdade piorou ainda com essa desoneração do imposto de renda que tem caráter puramente político e nada além disso, né? Essa desoneração tem uma estimativa aqui de 40 a 50 bilhões de reais de impacto nos cofres públicos. E aí o pessoal falou que não, vamos tributar quem tem renda superior a 50 mil reais. Nem tem esse projeto ainda para começo de conversa e essas contas certamente estão muito superestimadas, como o governo sempre faz. Então, questão aqui da isenção tem os prós e contras para os indivíduos, mas para o cômputo geral e para a expectativa no mercado é uma tragédia completa. E aí o senhor Maílson da Nóbrega foi cirúrgico falando o seguinte, né, que o pacote fiscal não foi tão ruim assim, porque poderia ser pior. Na verdade, esse camarada foi ministro na época do José Sarney. E, realmente, né, a gente sabe como é que foi a economia naquela época. Mesmo quem não viveu, eu não era nascido nessa época aqui, nasci em 91, mas eu sei como é que estava a economia naquela época e a não muito grande capacidade do Maílson da Nóbrega. Mas o que ele falou é verdade, né, que o DNA do atual governo é gastos sendo o impulsionador maior da economia, que é uma grande bobagem, né? Aqui a tese do gasto é vida. E aí fica a grande questão, como que o mercado esperava que um governo que tem isso impresso no seu DNA fizesse um corte maior do que o que foi apresentado? Na verdade, a expectativa mesmo era isso aí, né? Não ter absolutamente nada, pelo menos, né? A gente agora tem a realidade escancarada para todos verem. Mas me diga aí, o que você achou desse pacote? O que você achou dessa minha análise? Colabora aí com o nosso debate? Vou deixar o vídeo relacionado aqui para você assistir depois o que eu citei, que eu falo do imposto de renda. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.